O padrão de confundimento de um fatorial fracionário pode ser facilmente conhecido a partir da relação definidora. É o que veremos neste vídeo. O primeiro passo para a gente definir o padrão de confundimento de um fatorial fracionário é definir o gerador. O gerador de um fatorial fracionário, ele decorre da escolha que a gente faz para definir os níveis dos fatores que estão sendo acrescentados. Então, nesse nosso exemplo de um fracionário 4 menos 1, nós usamos a coluna correspondente à interação entre 1, 2, 3 para definir os níveis do nosso quarto fator. Então, isso nos leva a essa igualdade, não é? x4 fator 4 igual à interação entre os três fatores. Isso implica no gerador 4 igual a 1, 2, 3. E é importante observar que quando a gente fala que o gerador é 4 igual a 1, 2, 3, nós estamos fazendo referência às colunas de mais 1, menos 1 da nossa matriz de cálculo dos efeitos, né? Onde a coluna 4 faz referência à coluna desse fator 4, que é igual ao produto das colunas, né, dos fatores 1, 2 e 3. Né? Então, em cada célula a gente tem esse produto. Então, a primeira célula dessa coluna do 4 é igual ao produto das primeiras células das colunas dos fatores 1, 2 e 3 e assim por diante. Se a gente tiver um fracionário 5 a menos 2, e se os geradores que a gente usou, não é, as colunas que a gente usou para acomodar, para definir os níveis do fator 4 é 1, 2, 3, e para definir os níveis do fator 5 é 1, 2, né, de novo esse mesmo raciocínio vale. Por trás dessa representação 5 igual a 1, 2, né, temos essas colunas correspondentes ao fator 5, que é igual ao produto da coluna correspondente ao fator 1, vezes a coluna correspondente ao fator 2. Uma vez definido o gerador, a gente define a relação definidora. E a relação definidora, ela é obtida multiplicando o nosso gerador. Então, essa nossa relação definidora que a gente obteve é a identidade igual a 1, 2, 3, 4. Como que a gente obteve essa relação definidora? Né? Multiplicamos o nosso gerador, os dois lados da nossa igualdade, multiplicamos por 4. Então, do lado à esquerda da igualdade, se nós temos uma coluna, não é, do fator 4, multiplicada por ela mesma, nós vamos chegar a uma coluna de 1 positivo, portanto, chamada de identidade, a coluna identidade. E do outro lado da igualdade, acrescenta-se a coluna correspondente ao fator 4, e, portanto, a nossa identidade, né, I igual a 1, 2, 3, 4. No caso do nosso fracionário 5 menos 2, temos dois geradores, 4 igual a 1, 2, 3, 5 igual a 1, 2. Fazendo essas operações de multiplicação, chegamos a uma primeira identidade, 1, 2, 3, 4. Multiplicando o nosso segundo gerador por 5 em ambos os lados da igualdade, chegamos a essa segunda identidade, 1, 2, 5. Ambas correspondem a uma coluna identidade, portanto, podemos igualar e chegamos a uma terceira identidade, I igual a 3, 4, 5. Portanto, a nossa relação definidora, ela completa-se, compõe dessas três identidades. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5 e 3, 4, 5. Se tivéssemos outros geradores, teríamos outras relações definidoras. Então, nesse exemplo, de novo, do fracionário 5 menos 2, com esses geradores, né, então temos essas identidades 1, 2, 4, 1, 3, 5, 2, 3, 4, 5, sendo a nossa relação definidora. E o próximo passo, então, é
a gente conhecer o nosso padrão de confundimento a partir dessa relação definidora. O que fazemos? Multiplicamos essa relação definidora por cada uma das colunas da nossa matriz de cálculo dos efeitos do planejamento básico. Então, no caso de um 2 elevado a 4 menos 1, o fracionário 4 menos 1, a nossa matriz básica de um 2 a terceira, então, a primeira coluna, se multiplicarmos ambos os lados da nossa relação definidora pela primeira coluna, né, isso nos leva a essa igualdade, 1 igual a 2, 3, 4. O que isso significa? Que o valor numérico que a gente obtém quando multiplicamos a resposta pelos sinais correspondentes à coluna do fator 1, chegamos a um valor que corresponde à soma do efeito principal do fator 1 mais o efeito da interação entre 2, 3, 4. Não sabemos qual é a proporção entre esses dois efeitos. Não sabemos qual que é a contribuição do efeito principal e qual que é a contribuição da interação nessa soma. Sabemos apenas que eles estão confundidos. O mesmo é verdade para a coluna correspondente ao segundo fator. Então, ao multiplicarmos ambos os lados da nossa relação definidora por 2, chegamos a esse confundimento. O efeito principal do fator 2 se confundindo com a interação entre 1, 3, 4. Ou seja, o valor numérico obtido corresponde à soma desses dois efeitos. De novo, fazemos isso para o fator 3, chegamos a esse confundimento entre 3 e 1, 2, 4. Fazemos isso para a interação entre 1, 2, chegamos ao confundimento entre 1, 2 e 3, 4, e seguimos fazendo essas multiplicações até chegarmos a esse confundimento do fator 4 com a interação entre 1, 2 e 3. Então, de novo, o valor numérico que a gente obtém é a soma desses dois efeitos. Não sabemos qual que é a proporção. Regra geral, assumimos que o efeito principal deve ser preponderante, ou seja, a maior parte daquele valor numérico obtido deve corresponder ao efeito principal e a menor parte ao efeito de interação, especialmente em se tratando de um efeito de interação de mais alta ordem. Mas isso é uma suposição baseado numa regra geral. O mesmo é feito se tivermos um fracionário 5 menos 2. Então, nós temos uma relação definidora mais completa. Ao multiplicarmos todos esses componentes da igualdade pela coluna 1, chegamos a esse padrão de confundimento, ou seja, o efeito principal se confunde com a interação entre os efeitos 2 e 4, a interação entre 3 e 5 e a interação entre 1, 2, 3, 4 e 5. A mesma coisa quando multiplicamos a relação definidora, todas essas igualdades, pela coluna do fator 2. Chegamos a esse padrão de confundimento. O mesmo é verdade para o fator 3. Então, o efeito principal do fator 3 se confunde com a interação entre 1, 2, 3, 4, com a interação entre 1, 5 e com 2, 4, 5. E assim por diante até chegarmos a esse confundimento da interação entre 1, 2 e 3, da interação entre 3 e 4, da interação entre 2 e 5 e da interação entre 1, 4 e 5. Um outro conceito importante de um fatorial fracionário é a resolução do fatorial fracionário. A resolução faz referência ao padrão de confundimento. Então, nesse nosso exemplo de um fracionário 4 menos 1, com essa relação definidora 1, 2, 3, 4, nós vimos esse padrão de confundimento. Então, o que nós temos? Um efeito principal
se confundindo com um efeito de interação entre 3 fatores. Temos aí uma resolução 4, porque efeito principal, um fator, se confundindo com a interação entre 3 fatores, 1 mais 3, 4. Ou, ainda um outro confundimento, a interação entre 2 fatores, se confundindo com o efeito da interação de outros 2 fatores, 2 mais 2, resolução 4. No nosso segundo exemplo, de um fracionário 5 a menos 2, nós temos todos esses confundimentos, e a pior situação que a gente tem é o confundimento de um efeito principal, de um fator, com um efeito da interação entre 2 fatores. Não é? 1 mais 2, resolução 3. Então, se a gente tiver um experimento fracionário com resolução 5, isso significa que temos confundimento de efeito principal com o efeito da interação entre 4 fatores, ou efeito da interação entre 2 fatores, com o efeito da interação entre 3 fatores. No próximo vídeo, veremos uma outra técnica de experimentação, menos convencional e mais voltada para a indústria, desenvolvida por um engenheiro conhecido como Taguchi. É o método Taguchi. É o que veremos no próximo vídeo. Até lá, pessoal!